Bora começar? Vamos. Então vamos embora. Ó, quem tá vendo aí as folhinhas, tá? Primeira aula de hoje, a primeira parte da aula. Você já ligou só? Liguei, tá rolando, eu vou cortar só início depois. Primeira parte da aula é pronomes pessoais, tá? O que é isso? Em português, eu, tu, ele, eu, nós, vós, eles. Né? Isso que é pronomes pessoais. Em inglês, exatamente. Tem os pronomes pessoais, que é o subject e o object. Ó, vou falar aqui, vocês repetem. Subject pronouns. Subject pronoun. Isso, subject pronouns. Exatamente. Subject pronoun. Isso. E o próximo é object Object pronouns. pronouns. Exatamente. Object. Tem uma diferença, ó, tem uma diferença muito grande de um para outro. Muitas pessoas confundem, até no português. Já viu a pessoa falar assim, ah, é pra mim falar. Já ouviram isso? Uhum. É pra eu falar, né, que é o correto. Depois ele fala pra mim falar. No inglês tem a mesma coisa, tem o eu e tem o mim, tá? Então tem a localização de cada pronome. Tipo, qual parte que é correta? Qual que é o pronome correto em cada caso, tá? Vamos aqui ler primeiro os subject pronouns. Em ordem. I, you, he, she, it, we, you, they. Isso. Agora o object. Me, you, him, her, it, us, you, them. Então, ó, só ouve agora falando, ó, me, you, him. Ó, presta atenção, him. No inglês, o M e o N faz muita diferença. No português, a gente faz tudo que é né? Faz o M e o N mesmo som. No inglês, não. Him. Tá? Him. Pra dentro, him. O outro, her. Her. Isso. It. Us. Eu ouço muito us, às vezes, o pessoal falando. Não aqui, né? Mas assim, por fora. Então é us, tá? Bem aberto. Us. You. E them, tá vendo? Tem esse M bem pronunciado, tá? Truque, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Beleza. Uma frase todo mundo conhece aqui. I love, um exemplo, tá? Him. O que essa frase quer dizer? Eu amo ele. Isso, português exatamente. Você tá muito feio. Eu amo ele, né? Ou eu amo, que seria o correto em português, mas seria eu amo ele. Tá vendo que eu não usei o he aqui? I love he, tá errado. Entende? Que o he é o mesmo do I aqui embaixo, né? Nessa coluna. Se fosse I love he, essa frase tá errada. Ok? Entenderam por que tá errado? Porque o I e o he são do mesmo grupo de palavras, do subject aqui, ó. I, you, he, she, it. Ok? O him é do segundo. Então, qual que é o truque? Tá? Subject, pronoun. E o object, pronoun. É muito simples. Pronoun. Esse aqui vem antes do verbo. Esse aqui depois do verbo. Qual que é o verbo aqui? Love, né? Amar é verbo, né? Ação. Então, sempre que tiver um verbo, antes dele tem que ser o subject. Quando não tiver, depois do verbo, tem que ser o object. Simples assim. Então, por exemplo, o he aqui é subject, não é? Ele tem que estar na frente. Depois do verbo está errado. Tinha que estar antes. Tem que ser sempre o verbo. Antes do verbo é o subject e depois do verbo He é o love object. you. He love you. Isso. Aí eu vou só corrigir essa frase. Depois eu explico por quê mais na frente. Mas é he loves, com S no final, tá? Terceira pessoa tem sempre esse S. He loves you. Ok? Tá certo essa frase. Se bem que o you não
Então o you é difícil de errar. O you não muda, é a mesma coisa. Você vê aí uma coluna e outra, o you tá nos dois lugares. Ele não tem alteração. Então o you nunca vai estar errado, tá? Mas he loves you, ok? Certíssimo. Ou outro exemplo, né? Usando loves. She loves. Vou botar outro. Them. Ok? Viram aqui? Na coluna? Pode perguntar. Pode fazer pergunta como você quiser. Assim, eu tô vindo de uma outra escola também. Eu tenho alguma certa dificuldade na terceira pessoa. Por causa desse do she, A gente vai estudar isso nunca chegar na hora dos verbos. Ah, tá. Mas lá na frente. Mas pra quem. Eu vou explicar o porquê depois, mas sempre lembra que o he, she e o it tem que ter o s quando é presente. Só no presente. No Tá? presente? Só presente. Ah, tá. Exatamente. Tá? Então quando é ele ama, agora se fosse ele amou, aí já é outra coisa. Eu amo. É o verbo do ano passado, já virou outra coisa. Ah, tá. Entendeu? Só presente que bota o S pro he, she, it. Gente, português é muito mais difícil. No fato de que, assim, por exemplo, o verbo amar, tá? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, nós amais, eles amam. Muda tudo. Em inglês não muda nada. É o verbo, mesmo verbo para todas as pessoas. Então é muito mais fácil, tá? Nós vamos estudar verbo mais pra frente. Mas Deus te ouça. mas é muito mais fácil, comparado com o português, A é muito mais conjugação fácil. do verbo português é muito mais difícil. Misericórdia, o inglês não tem alteração nos verbos. O inglês não tem plural, nem plural singular. Exatamente. É só vocês Na conseguirem. inglês tem plural singular. Ó. E você falou que em inglês não tem plural nesse nome? Não na questão de ter o S nas palavras. Exatamente. Não nessa questão. O tempo todo. Entendeu? Igual, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Fugiu. Mas eu entendi o que eu quis dizer. Nem sempre o S caracteriza o plural no inglês. No português sempre é, né? No inglês nunca sempre caracteriza. Depois eu pego um exemplo para te mostrar. Mas ó, entenderam até aqui? Mais ou menos? Vamos travar já. Todo mundo copiou? Quem copiou, copiou? Tá pra copiar? Quem quiser. Quem quiser copiar. Por isso eu vou pegar outro exemplo. Vamos escrever outro exemplo. Vou escrever uma frase aqui. Aí você me diz se está certo ou se está errado, viu? Enxergar, gente, que as pernas estão muito ruins. Que dá, né? Essa dica aí já foi boa, viu? De antes e depois, É. né? O povo às vezes não ensina essas coisas, eles querem ensinar muita gramática. E você tem bufas, porque escrever lá no fundo do negócio, você não sabe como é que bota nas frases. Esses cursos que a gente vai nessas escolas, Que arrancar dinheiro. eles querem te manter lá para você não aprender. Eles querem que você vai devagarzinho. Você fica lá 2 anos, 3 anos. Exatamente. E não fala nem o básico às vezes. Não fala nem o 2 básico. anos e tá. Eu falo igual aqui, ó. Você tá mostrando um negócio aqui, eu fiz 4 níveis nessa lá em Elizabeth. É Zone, né? Sony. Uhum. Aí, isso aí, já, esse pouco que você tá dando já tá variando bastante coisa que lá eles não passavam. Porque Aí ficava aquela ladainha
parou no verbo to be 2 meses. Ah, isso. Eu não coloquei nada na cabeça. Mas Por você quê? vê, o verbo to be aqui é parte de uma aula só com mais outros 2 verbos. Não, isso Só é isso. ué. Entendeu? Isso aí já tá, Tem que isso ter aí já tá complicação. abrindo bastante. Alguém fica muito na gramática. Não tem É, como porque complicar é demais. isso, tem ele que falou. ensinar o truque Fica pra muito falar. pra gramática. É, fica enrolando muito vocês. Né? Sim. Ó, escreveu uma frase ali. Me fala se tá certo ou errado. Tá errado. Quem acha que tá mais aqui, mas acha que tá errado? Quem acha que tá certo? Dá pra ler, né, gente? Eu quero essa caneta. Talked. Eu escrevi com L aqui? É, tá. Ih, não. Só tô olhando aqui. Nossa. Porque você colocou o they depois do verbo. Talked. É, Fala comigo, seria talk. ten. Tá. Talk. Sim, é. Talked. Talk. Tá. Ó, o T, às vezes eu chamo de tss. Talked. Talk. Não tá. Talked. 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 Talk. Tá. Outra dica. Isso aí quer dizer passado, né? Nós vamos ver depois. Mas Certo. quando é o passado aqui, nunca leu ED junto. Talked. Não, é talked. Tá. Finge que o E não existe, que é um D mudo, tá? É só o D ali, ó. Talked. Que é Tá. conversou no passado. Eu botei ali embaixo porque ninguém precisa saber disso ainda. Então, you talked today. Tá certo ou errado? Errado. Todo mundo acha que tá errado? Quem acha que tá certo? Eu achei errado. Errado? Errado. Qual o motivo de estar errado? Por causa do tem lá, ele tinha que- como não tem um verbo, depois, sempre quando há a conjugação do verbo, antes, como é que é? Peraí, só. Aí, no caso ali no começo, you, Talked. Ah, não, Porque tinha que ser interno. objeto, ele não é um objeto para estar no final, tá? Depois do verbo. Você falou uma coisa? Não é isso mesmo, ele acabou de falar. É isso aí. Então, coloca o Por correto causa do aqui. verbo. Tem que estar acompanhado do verbo. Qual seria o correto aqui? Tem. Them. Tem. Them. Isso. Tem. Them. Então, them é o correto porque ele é object pronoun. Outra coisa que eu botei para vocês não confundirem. Eu falo assim, ah, mas tem um to no meio, tá? Não quer dizer nada, tá? É uma preposição que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas, o que acontece? O to, ele acompanha o verbo. Falou com alguém, tipo esse com do português, entendeu? Não é falou alguém, conversou alguém. Conversou, quem conversa com alguém, né? Então, esse to só acompanha. Não precisa necessariamente estar logo depois do verbo, em sequência, para ser o them, entendeu? Desde que esteja, talvez uma palavrinha antes e tal, mas desde que esteja depois do verbo, é o object pronoun. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Não precisa ser logo depois, não precisa ser you talk to them para estar correto. Não, pode ter o to, pode ter o for, não tem problema nenhum, vai estudar isso na preposição, tá? Então, perfeito. Subject pronoun, antes do verbo, object pronoun, depois do verbo. E geralmente, outra coisinha aqui, que eu acho que já fica óbvio, né? Mas o subject geralmente é início de frase, tá? Início de frase. Algumas vezes você vai encontrar ele no meio, mas tem que ter um verbo logo após, entendeu? Geral. Ele é acompanhado de um verbo. Isso, e vai antes do verbo, tá? A questão de... Pode falar. Tem que ir acompanhado do verbo ou não? Tem que ir acompanhado do verbo. Pensa no português. Eu, no caso, você faz alguma coisa. Eu Mas gosto, eu vou, eu... E geralmente vai Falei, ser um eu verbo, falo. entendeu? Eu não estou conseguindo pensar num exemplo em português que o eu não acompanha o verbo depois. Você consegue pensar num exemplo que não acompanha o verbo? É difícil, né? Então, essa questão é você está falando de alguma ação. Eu fiz isso, eu vou fazer aquilo, entendeu? Então, geralmente, eu não vou 100% porque eu não tenho essa informação. Mas, 90% das vezes, vai ser com o verbo logo depois. E geralmente início de frase, tá? Porque você quer falar uma frase. Então, eu fiz alguma coisa. Então, começa a frase com o subject. E o último, o object, ou fim de frase, ou no caso depois do verbo. Se a frase de uma continuação, não quer dizer que é fim de frase, tá? Mas é isso aí. Entenderam? Alguma dúvida, gente? Ninguém? Eu, tranquilo? Certo? Tá joia? Então, fácil, né, gente? Até agora tá. Eu acho fácil. Ainda mais quando você faz esse
esse entendimento aí do... Sofia, Agora, só não vou coisa, falar com porque ele, realmente, pra mim eu só tô acompanhando, Não, porque então... eu não sabia o que era o que significava o rei, essas palavras final, tchê, não sabia Não, qual que era o então- significado, Então o vamos lá. significado. Isso, Aí não, eu fui tranquilo. acompanhando aí. Então, né? deixa eu falar aqui, foi erro meu, é verdade. O I é eu, É o why I é eu. e o you que eu sei, Isso, you é você, e o me. o he, Vai anotando she aí, já e pra it. O acompanhar. he, she, it Aham. é ele, E ela, ele e ela. E o it, gente, é pra coisas e animais, tá? Hoje em dia, se chamar um cachorro de it, você vai ter preso. É, Porque virou filho dos outros, né? O cachorro É. virou filho. Então você falar que cachorro é uma coisa ou um animal, eles não consideram. Então it significa? It é tipo coisa, como se fosse coisa, a tradução original. Mas seria uma referência a um objeto ou a um animal. Ao invés de falar ele, ela, o animal, o objeto é it. Este cachorro, A este... porta. Aí esse já é this. Desse. Eu faço daqui a 2 semanas, que é para me demonstrativo. Mas isso seria. Seria o ele no português mesmo, só que para inglês, para cachorro e animal, Objeto. para cachorro objeto Seria tem, it. tem o it, tá? O correto no inglês é chamar o cachorro de it. Nunca. Mas aqui os caras vão te olhar feio. Que it? Ele é she, é he, tipo, Eu já ela é menina, ele é menino, comigo. entendeu? Os meus clientes. Mas no inglês, tá? Não tá certo. No inglês é it. Igual no Brasil, né? Negócio de todes, negócio de. É. Tá errado pro português, mas o povo quer enfiar isso na sua cabeça. Vai lá abaixo. Mas na língua portuguesa está errado. Na língua da concepção, né? Você Você é é louca. egoísta, né, dizer isso, Não, né? mas além da coisa que você é maluca, no Sim, português é. está errado. A língua portuguesa não defende, não deixa isso acontecer, né? Então, e o Peu, o object pronoun, o me quer dizer me, you, no caso, ele mesmo não muda, o him também, o não, you é você, né? Aí viu us, que é para nós, Nossa. e you e o them também, nesse sentido do pronome oblíquo, né? Que no português seria. Tá, acho que eu escrevi aí. Deixa eu ver se eu deixei escrito aqui. Seria o me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, as, lhe, se, né? É muito português, muita coisa, né, cara? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, os, as, lhe, se, si, consigo. Esses pronomes oblíquos do português. No caso, é esses aqui. Me, you, him, her. Então, quando você quer dizer assim... As últimas palavras significam o quê? De cada te, te. Qual? De cá? Ou de lá? Dois. O they, T-H-Y, T-H-E-Y e Eles. T-H-E-M. eles. 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 O they é eles. Ele tem E o- necessidade de estudar o verbo to be aí, no caso. Não. Ele. Sim, mas chegar no próximo aula dos verbos. Na outra aula dos verbos lá. Vai ter essa coisa do verbo to be. É porque é só mais um verbo. É isso que eu acho louco no Brasil, que eles passam 2 meses falando de um verbo só. E tem 200 verbos para estudar. É só mais um verbo to be. Mas o they, Ele eles. quer que você fale a sequência pra ele aqui, ó. Não, eu Ai, escrevi. eu já- you, é você, tá aí. Ele tinha perdido só os últimos 2, né? O they que é eles. Isso. O we é nós, e you é você, e they é eles. Eles, exatamente, tá? E o them é o eles em questão de sofrer na ação, no caso. É o os e o as. Tipo, eu os amo, eu as amo. O se as referente às pessoas, né? Que é esse tema aqui no final. Que é o mim, essas coisas assim. Depois te passo em português o significado de cada um melhorzinho, porque você tem já uma tradução aí certinho, tá? Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Passando para trás da folha. Vamos estudar mais 3 tipos de pronomes hoje. Agora, o Google Translate também ajuda muito. Tem sim. A questão o you para mostrar para ele o you só do ele, né? Não do you do object, que é a mesma palavra. Né? Então, aqui. Eu vou pegar para ele a tradução e eu vou mostrar. Vamos lá. Isso aqui, o de trás, é os possessivos. A palavra diz. O que quer dizer possessivo? Posse.
Então, no português, seria meu, minha, seu, sua, tá? Seus. Questão de você ter uma posse de alguma coisa. Essa caneta é minha, tá? Então, é minha posse, né? Essa aqui, a caneta é minha. Esse é meu MacBook, tá? Esse aqui é seu telefone, esse é possessivo. É tudo que dá referência a uma posse, a um objeto que é da pessoa, tá? E no inglês também temos possessivo. Só que no inglês, pode apagar, não pode, gente? Uhum. No inglês, o que acontece? Tem uma diferença. E eu vou te explicar a diferença tão simples como essa aqui também. Te mostrar o truque de como é que ele funciona, tá? Então eu vou botar uma frase aqui simples, que todo mundo conhece, tá? Ou quase conhece. Vamos lá, deixa eu botar aqui. This é esse, né? No caso aqui dessa tradução. Esse. Esse. Luiz é, né? É. Tá? E car, carro. Beleza. Antes de ler aquele ali, vamos ver aqui a diferença no quadro aqui. Pra vocês entenderem que eu tô querendo mostrar pra vocês. O que eu fiz aqui nesse quadro? Na primeira linha, eu coloquei pra vocês pronomes referentes. Se é referente a eu, referente a tu, ele, ela, nós, vós, ele. Entendeu? Primeira coluna aqui tem um subject. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Igual no português, o meu é pra mim, né? Referente a eu. Eu, meu. Tu, né? Seu, não sei. Eles, seus, né? Então tem o pronome possessivo para cada pessoa. Ok? Daí, tudo bem? Mesma coisa aqui. Então eu botei aqui o I, que é eu. I. No português só tem o meu, né? Meu ou minha, que é o feminino de meu. Mas no inglês tem dois tipos diferentes. Mas é fácil de entender. O primeira coluna aí, gente. My. Embaixo. Your. Ó, your. Isso. Embaixo, his. Que é dele. Her. Que é dela. Its. Que é pra cachorro. Our. Essa é a palavra que todo mundo confunde. Essa aqui eu ia lá. Exatamente, or, né? É our. São mais de A nesse O, tá? O geralmente tem som de A. Vocês vão ver as palavras assim, tem esse som mais aberto. Então, our. E embaixo de novo. Your. E their. Isso. Possessivos, adjetivos. Está escrito aqui em cima. Segunda coluna. Mine. Yours. His. Hers. Desculpa. It's. Ours. Yours. Theirs. Isso. Vamos lá para a diferença disso aqui, tá? Esse é meu carro, tá? Essa é a frase. Isso aqui é meu. Meu e carro, tá? Esse é meu carro. Tem motivo nenhum que é diferente, tá? Eu só confundi as caminhos. Tá. Aqui tá usando o my. Tá vendo? Por que não pode ser o mine no lugar? É uma boa pergunta, né? Vamos descobrir isso agora. Por que não pode ser o mine? Olha a diferença de uma frase que teria o mine corretamente. Ó. O mine corretamente seria isso aqui, ó. The, que é o, tá? The car is mine. Ok? Então, o carro é meu. Tá vendo que é meu e meu, né? A tradução é a mesma. Ok? Diferença. Cadê a posse? O que é o objeto de posse aqui?
Carro. O carro. My God. Exatamente. O carro é a posse. Correto? Uhum. Resultado. Se a palavra está antes da Ah, posse, já percebi. é o my. Se é depois da posse, é o my. Só isso. Então a coluna toda é referente a isso. Se é antes da posse, é a primeira coluna. É o my, é o your, his, her, its, our, essa coluna. Se vem depois do objeto da posse, que é o carro, aí é a outra coluna. Que é o mine, yours, Se his, você falar posse hers. primeiro, é my. É mine. É. Se a posse é primeiro, né? Pois. Vem mine. Exato. Isso. E se a posse é depois, você fala assim, esse é meu carro. Então o meu tá antes do carro, não tá? O carro então é mine. meu. Pois. O carro é meu, Exato. então o meu tá no final, né? Então aí você usa mine. Só isso. Diferença nenhuma, tá? Então é igual a outra. Antes do verbo, depois do verbo. Esse aqui, antes da posse, depois da posse. Tem essas Antes da posse é o possessivo adjetivo. Isso, a primeira E coluna. depois da posse é possessivo pronome. Exatamente, a segunda coluna. Ok? Então vamos lá. O my é meu, né? Your é seu. O his, dele. O her, dela. It's, tradução difícil, mas seria em relação a algo do cachorro, algo do objeto, alguma coisa assim, tá? Our é nosso. O your é vossos, seria o de vós, né? E o their é de vocês. Em português não tem uma palavra. É seus, né? Seus, tá? E não tem diferença no português. Tradução é igual. Tradução é igual da primeira para a segunda coluna, ok? Então aqui é igual a isso aqui, tá? Então meu, seu, dele, dela. Embaixo nosso, seus. Não, nosso, vosso, seus. É tradução, ok? Tradução do português não muda. É a mesma coisa para os dois. Tá? Agora, essa pronúncia de nosso aí no pronome possessivo, pronunciar o Our. nosso e a hora, É igual, é idêntico, é né? idêntico, porque Pois, você vai... quase escreve igual, só vai entender, ó. O pronome possessivo é isso aqui. Our e a hora só tem um lugar. Isso aqui. Mas a pronúncia, quando você expressa, Our é a mesma coisa. é mesmo, É né? a mesma coisa. Vai depender da frase. Da continuidade com a frase, Mas você exatamente. vê que eu falei? O O e o U vai ter mais som de A, de aberto. Our. Entendeu? Our. Mais assim, Our. aberto do A. Não ou, igual a gente lê em português. Esse ou do português, tá? É o au. Ok? Uhum. Fazer igual eu fiz aquela hora. Exemplozinho pra vocês aqui. Tá? Vamos pegar uma frase tranquila também. Isso aqui já tá fácil. Vou dar um choque. Que nem branco. Certo, errado, duas frases diferentes. Primeira tá errada. Eu também vi terra. E a segunda? A segunda não reparei. Ó, o D é A, né? A, o.
O is é antes do ball. Hã? A segunda tá certa. Não altera É isso. isso mesmo. Não, the ball is hurt. The is ball is hit. Não, isso quer dizer é. Né? Ah, sim, tá Isso quer dizer é. O Aham. verbo é, né? A bola é A dela. bola é dela. Essa é a tradução, porque o her é dela, né? O segundo tá errado porque his é ele. Não, he Não, é. ali tá ali. A segunda tanto faz, é porque o his tanto para processar o objeto. Não muda, né? Não muda. Agora o is é o É, está. Verdade. É o significado. É, isso quer dizer é. O verbo é. Ele é isso. Ó. No caso aqui, O his usa para as duas ocasiões. Né? exatamente. No português, a frase seria invertida, né? O relógio dele é branco, né? O dele, relógio branco, não funciona. Mas quer dizer isso. Isso aqui quer dizer dele, É né? dela. Dele. E aqui em cima é dela, tá? Hum. Dela. Então quer dizer que algo é dela. E em cima, a bola é dela. O relógio dele é branco. Certo ou errado? Qual que tá certo? Qual que tá errado? Ah, de cima tá errado. A primeira está errada, a segunda está certa. Qual que seria a certa para a primeira? The ball is has. It has, com S. Não tem não. Isso. Com S. Hers. 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 Isso. The ball is hers. Porque o her sozinho teria que ser antes da bola, né? Igual a gente tinha falado, teria que ser antes da posse. The ball is hers. Que é o correto. Segundo. Tá certo por quê? Pronome adjetivo. Alguém até falou isso aí. Eu falei, porque o his, você pode usar ele tanto no objetivo como no pronome. É, o re... É isso mesmo, é. Tá vendo aqui na... Só olha aqui o quadrinho, gente, ó. Cadê o rei? O rei é o terceiro, né? Uhum. 1, 2, 3. Ele muda pro próximo? Não. Não muda. Então ele tá sempre certo. O rei não adianta. Se fosse aqui em cima, the ball is his. Também tá certo. Ó, o his tanto é início quanto é fim, porque a palavra não muda. É igual o you do outro lado, do número 4. Tá? O you do número 4 também não muda. Entenderam? Então, essa é a opção correta. Quero copiar aí, dá um tempinho pra vocês copiarem. Tem outra tradução, Pedro, por favor? Que eu peguei? Deixa eu ir. Vocês copiam aí. Essa coisa, né? Isso, né? Eu, ele, ela, aqui é nós. Isso, nós. O you que seria o vós do português. Vós. E eles, isso mesmo, exatamente. Aqui também, no caso, seria mim, MN, tipo, ou me também, tipo, ele me ama, né? Assim, e seria o T, né? O ti, tipo assim, ele te ama. Exemplo desse ti. É, no you. Isso, exatamente. O mesmo seria o ou e o a. Tipo, ele o ama, entendeu? O a numa coisa e tal. O a é nos, sem o acento, né? Ele nos ama. E aqui é o vos também, ele vos ama. Ele, aqui seria os, plural. Isso. É diferente a eles, mas é os e elas. Então, tipo assim, ele os ama, entendeu? É plural. Aqui atrás, aqui é meu, tipo, essa é minha, meu carro, entendeu? De posse. Meu, seu, dele e dela. Isso, ele ama, Júlio ama. Esse aqui não é o sentido, mas é para coisas, né? Então vai ser muito pouco.
posso. Inglês. A tradução é a mesma, no caso, de cá. Entendeu? Não tem tradução diferente nenhuma coisa. Tu me copiou? Foi? Posso apagar? Uhum. Essas paredes são muito escuras para ser classe de aula, né? Foi? Essas paredes são muito escuras, né? Para ser uma classe de aula. A questão não é nem a parede, é falta de luz mesmo. É. Porque a parede escura é até legal pra quando tem iluminação boa, entendeu? Porque aqui, como essa sala foi criada, porque tudo aqui, não sei se você chegou aqui, você estava aqui antes dessa sala ser criada? Não. Porque só o Raul eu acho que vai lembrar, ou eu acho que o Thiago também, que não tinha essa sala aqui. Porque era tudo a parte da cozinha. Aí o Bibi foi e construiu isso aqui para poder dar aula, né, para as crianças e tal. E aí não tinha iluminação própria, separada de lá. Então só Uhum. essas duas luzes aqui, entendeu? Que é o que atrapalha. Porque a parede escura é moda agora, ultimamente. Não tem. É tudo mais fácil para gravar, né? Menos informação. O negócio é só um pouquinho da falta de luz mesmo, que eu acho que é o que atrapalha um pouco. Mas beleza. Agora eu quero saber. Quem vai me dar um exemplo depois que eu escrever aqui? Você quer certo ou errado? Ah, o que der, se tiver errado, nós conserta. Não, É bom que a gente aprende uma coisa aqui, se tiver errado. Que a gente conserta e mostra qual que é o erro. fazendo português primeiro para jogar comigo. Traduzir, né? Ninguém? Só um segundinho. Ele quer arriscar. Tem que arriscar. Geralmente quem arrisca quer aprender mais rápido. Deixa eu contar uma história. Acho que, não sei se todo mundo, acho que só o Cláudio vai saber dessa história, mais ou menos, né? Porque é o que mais tempo, tá aqui há mais tempo. Mas eu nasci aqui, no Brasil eu tinha quase 5 anos. E só voltei com 17. Então quando a gente voltou é abrir igreja, né? Só voltei com 17. Então, eu nasci aqui e eu conhecia muita coisa do inglês. Você foi alfabetizado, né? Não, aqui não, foi no Brasil. Eu fui embora com 4 anos, eu fui embora em novembro e fiz 5 em dezembro. Então eu não tinha ido para alfabetizar. Eu passei muito pouco tempo na escola aqui. Mas, todo mundo na rua, televisão, meu irmão falando inglês em casa, porque minha irmã é minha irmã mais velha do que eu, falando inglês em casa e eu ouvindo tudo. Então eu tinha muito contato com inglês. Né? Primos que só falam inglês aqui e tal. Fala perfeito. Inglês perfeito. Fui pro Brasil, fui dizer lá. Da escola lá, dei minha vida toda no Brasil, até o terceiro ano. Voltei pra cá, 17 anos. Eu não falava 3 frases em inglês. Não é porque eu não sabia, porque eu tinha vergonha de falar. Porque eu entendia tudo. O que eu lia, eu sabia que eu estava lendo. Conhecia não sei quantas palavras, porque todo mundo fala, eu entendi. Não tinha dúvida de nada. Talvez só uma palavra ou outra mais específica que eu tinha dúvidazinha, mas eu era inglês fluente. Entendia tudo. Vi filme só em inglês, não precisava de nada. Eu entendi tudo, eu conseguia ler tudo. Mas não falava. Vergonha brava. Morrendo de vergonha. Adolescente, não gosta de falar errado, Tentando. né? Das três pedras aí, Com medo pra de ser trás. corrigida, aquela vergonha toda, então eu não falei. Eu fui falar depois de meses na escola, fui começar a falar de novo inglês. Tive crise de gastrite, milhões de coisas que aconteceu comigo, porque eu tinha que fazer prova e tal, não sei o que, inglês. Mas eu sabia a língua. Entendeu? Desde o Brasil eu só via filme em inglês, não sabia nada, nenhuma ajuda. Mas não falava de jeito nenhum. Por causa de vergonha de errar. Então, se tiver vergonha de errar, vai ser mais difícil de falar. Então vamos arriscar uma aqui. Então tem que falar. Depois então vai lá, passou primeiro. She speak to he. She. No caso, você voltou pro primeiro, É né? a primeira, não é lá? Não é uma revisão aí? Não, Não, tem mais uma partezinha. Ah, você quer ainda. dessa parte, segunda Da parte? Isso, que já tem mais uma partezinha ainda antes de terminar o. Ok. Peraí,
Fala então, Vou lá Jorge. de novo. Ele vai criar um ali. Fala você então, Ah, Jorge. tá, eu joguei também, fiz igual eu joguei na primeira, que era pra jogar aqui o processo. A da posse, do negócio de meu, seu. E tem outra partinha pra gente falar aqui ainda no final. Mas aqui muda aqui, ó. No caso é só colocar o resto. Has to live in New York. Não, aqui a outra tradução mudou. Também é o primeiro, isso. A tradução que mudou. Pensa um em português. Essa Pra tradução princípio, aqui seria de has, seria... Outra coisa, esse papo aí furado de que, se você tem que pensar em inglês. Não, mentira. Pensa em português primeiro, traduz na cabeça e vai no inglês. Porque vocês estão começando a estudar agora. Aí vem os caras, não pode pensar em português, não, pensa em inglês. Não vai pensar em inglês, entendeu? Vai estressar mais. Então vai chegar um nível que vocês vão pensar em inglês. Mas por enquanto, pensa em português mesmo e traduz na cabeça, mais fácil. This is my book. Isso, ok. Este é meu livro. This is My book. my book. Perfeito. Agora eu tenho uma outra pergunta. Baseado nessa frase que tá certa, né? Porque a posse é o livro, né? O book. Como é que você faria uma frase parecida com essa, mas com o mine? This book is mine. This book is mine, né? Tá vendo? Você acha? Aí Você acha? você põe na frente, hein? This book is mine. Tá vendo? É como só passar o Exato, objeto só inverter. Isso. Exato. Mãe. Aí, ó. Colocar a Tá posse primeiro. vendo? Exatamente. Mais uma frase. My car is red. Cor. É. No caso, my, My car is red. vermelho, né? Exato. Red. Red. Isso aqui vai ser mais na aula de manhã, mas vou adiantar para vocês rapidinho. Em inglês, tá? O R sozinho, um R, é sempre ra. Red. O nosso dois R's do Brasil, né? Carro. Geralmente é o H do inglês, tá? É o H. Tá vendo? Hers. His. É o H que tá aqui, não é? Exato. No his, no her. O nosso português é o som dos dois R's. Tá? Então, um R sozinho é sempre ra. Rat, que é rato. Red, que é vermelho. Entendeu? Esse tipo de som assim. Também acho que tem uma aqui que é muito comum também. I love my job. É isso, ok. Boa. I love my job. Ele usou aí um monte de pronome. Eu vou Tá trabalhar. vendo? Tá vendo? Ó. E aí já Queria trabalhar mais. Também. Ó, I love job. Job é trabalho, viu, gente? Yeah. Job é trabalho, emprego. Nossa, que idiota feio, Jesus. I love my mom. É importante não ser. Bateu o negócio I de love função, my me mom. incomoda. Vou botar No maiúsculo job. assim, ó. Maiúsculo não dá erro. Maiúsculo não dá erro. Tá. I love my job. Eu amo o meu, aqui é trabalho. Separa duas Emprego. Eu quero trabalhar. Eu te É. garanto que eu vou fazer. Eu quero ir trabalhar. Emprego. Você quer trabalhar Tá? outro dia. É trabalho de escola, não, por isso que eu botei emprego embaixo. Isso, trabalho aqui, tá? Job. Ó. Vamos ver essa frase aqui. Como é que faz pra inverter, pra ficar mine aqui? Ó, esse aqui é um pouquinho mais complexo porque tem adjetivo ali, viu? Não. Mas tem o red ali, ué. Não, tem que mudar. Oh, red car is mine. Isso, aí. É isso aí. Aí tem que botar só o the primeiro, porque o the quer dizer o. Oh. Porque seria o carro yeah. vermelho ali, Mas né? teria que colocar o Dan. É. Isso, aí the, The. que é o A, né? É, Que é the a red. é. The red, The red car car is mine. is Mine. mine.
Perfeito, perfeito. Legal. Vai chegando. Ó, olha essa frase aqui, gente, que legal. Por que eu falei com vocês que tem que estudar pronome, preposição e verbo? Essa frase aqui tem o pronome, I, que a gente acabou de estudar, o verbo, o my, que a gente outro pronome que a gente acabou de estudar, o job é trabalho, é substantivo, que vocês vão estudar em casa, as palavrinhas. Então, olha como você for uma frase, pronome, verbo, pronome, e a palavra que vocês vão estudar em casa. Então, como é que é simples? Deixa eu ver aqui a outra, ó. Pronome, desse que eu vou estudar daqui a 2 semanas, pronome demonstrativo, que é esse, tá? Desse, é esse, vou escrever aqui, esse. Pronome, verbo, pronome e palavrinha. Tá vendo? Tudo aqui, ó. Pronome, palavrinha, verbo e uma outra palavrinha. Simples, tá vendo? Então você tem que saber pronome, coisa para poder formar uma frase. Frases que você consegue comunicar tranquilo. Aqui, passa isso aqui pro Mine. Calma aí, deixa eu ver aqui. This job. Não. O job pode inverter para o work? Oi? Job pode inverter para o work ou não? Pode, mesma coisa. Job e work, né? Porque Mas dependendo da frase que mas no caso, work, ele é mais usado no sentido My de... job, I love. Eu tô indo trabalhar, mas como se fosse só o verbo mesmo, trabalhar. Quando é trabalho, aí é job. Eu vou ajudar porque complica um pouquinho. Na hora que eu vi que a frase eu entendi. Seria o seguinte, É isso mesmo. My job, I love. no caso seria the job that I love. Enfim, isso aqui deu uma fugida, mas a gente inverteu assim mesmo. That I love. Que tem que acrescentar que a Esse aqui, is mine. is mine. O trabalho que eu amo é meu. É um pouco complexo, mas é assim que vira pro mine. É porque essa frase aqui tem um substantivo, eu tenho que indicar. O trabalho, tipo assim, o trabalho que eu amo é o meu. É, exatamente. Mas não preocupa com isso aqui não, que, enfim, tá? Mesmo assim, ó. Mesmo assim, vou dizer pra vocês, ó. O the que é o, né? Esquece dele. Palavrinha, isso aqui é pronome, isso aqui é pronome, isso aqui é verbo, isso aqui é verbo, isso aqui é pronome. Tá vendo? Não foi tudo. Então isso lá. Pronome Essa e verbo. palavrinha, qual que é o nome? É substantivo. Ah, Eu tô falando assim porque substantivo é nome, né? Então, entendi. job é substantivo. Vocês vão estudar em casa as palavrinhas. Você tá falando palavrinhas. Vocês vão estudar as 15 palavras em casa, substantivos, nomes das coisas, entendeu? Ok. Passar pro último, pra gente poder ir embora. Deixa vocês copiarem aí. Você enxerga daí, Phil? É que eu penso em mim, assim, meus olhos aqui. Se eu estiver bem na cara do negócio, eu não enxergo direito aí. Por enquanto, graças a Deus. Vista boa é outra coisa, hein? O último também é muito fácil. Quando acabar de copiar, vocês me falam aí que eu parar aqui. Pronto? Um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês falam aí, tá, gente? Não precisa esperar acabar, não. Fala assim, não entendi nada, repete. A gente repete. Todo mundo já copiou. Olha. Oi? Pode?
pronome que tá aí, gente, ele chama pronome reflexivo, tá? Os nomes não importam, tá? Você fala assim, pronome reflexivo é isso, aquilo. Não, é só a ideia que importa. Tá? É você saber usar o que é pronome reflexivo. Um exemplo, ó, vamos aqui no português pra vocês entenderem. Seria correto você falar eu amo a mim? Não. É eu me amo, né? Então, é ele se ama, não é ele ama a ele. Ele se ama. Então, o reflexivo é quando você quer dizer algo referente a você mesmo. Ideia. Ó, exemplo. É A errado. nova palavra já vem reflexivo, espelho, né? De volta. Exatamente. Porque é errado eu botar no inglês I love me. Botando na primeira coluna lá, tá? Né? Tipo, I, me, you, né? He, him. Essa é a primeira coluna aqui. Eu não posso escrever isso aqui não, né? Eu amo a mim, que é a tradução disso tudo. É errado. É eu me amo, né? Como é que seria essa tradução desse eu me amo? Seria I love myself. I love myself. Simples assim. I love myself. Assim. Tá? I love myself. É tudo junto? Tudo junto. Ah, Tudo junto. Isso. Uma coisa é pra ele. Se ele se ama, né? Amor próprio é o que eu tô querendo dizer. Se ele se ama, é he. Ajuda aí. Himself. Isso. He loves. No caso do he. He loves Him. himself. Himself. Lembra do som do M, viu? Him, não? Né? Him, pois é. Isso, exatamente. Tá vendo que o som do exército português é o H. Himself. Vamos lá. Vamos lá. She. Completa é isso. Se love She loves Isso. ao céu. Vamos lá, vai daí. herself. Isso. Herself. You. You love. She loves. Que o resto é só pro rir, puxa. You love yourself. Yourself. Qual faltou? They love. Soa bem o M. Them. Selves. Aqui porque é plural. Que é eles. Né? Porque self é só uma pessoa. Então selves. Of themselves. Selves. No caso, esse you love, você colocou no singular, É, né? pra ter o de cima exatamente. Pois, colocou no singular. Isso, que o outro seria. O outro seria Olha. diferente. É porque o you, gente, o you, ele é, no português, É isso que eu digo que entre No o português, singular e o plural. ele é tu e vós, Uhum. tá? É tu e vós, é o you, Uhum. tá? É mesmo, em inglês, é até estranho quando você está falando, por exemplo, em inglês, com 3, 4 pessoas, você vai falar you. E com a pessoa também, você vai falar you. Uhum. Porque não tem, o you é igual. Se é pra um, se é pra Ou se é 5. pra exatamente. Exatamente. Então, você vai falar, um exemplo, uma frase que não vai complicar muito. Aqui. Vocês vão estudar. Yours. Yours é o É o possessivo de seus. De seu. Ah, tá possessivo. Isso, is yours, isso. Então, qual a pergunta você fez? Vocês vão estudar. Isso. Aí, só você ter noção. Are you... Vocês irão estudar, né? Vamos, irão. As crianças tragam no caminho. Vocês irão estudar. É a pergunta, né? Are you going to... Vamos ver aqui tudo no final da aula, no final do semestre. Going to study... Tá só study, tá? Não vou completar muita frase, não. Tá? Esse you aqui serve pra uma pessoa ou pra 20. Entendeu? Porque o you não muda. Ele é singular e plural. Ele é o tu, na questão de ser o tu Ah. e o vós. No português por exemplo,
Eu estudo, tu estudas. O português não muda não. Ele estuda, nós estudamos, né? Assim, vós estudais, tem essa diferençazinha no português. Alguns do tu e do vós no português também é bem semelhante. Que quer dizer o vocês, né? Mas no inglês é só you e nada muda. Ok? Em português tem tu e vós. Em inglês é só you. É mais fácil, tá vendo? É só uma palavra, no português tem duas. Então, recapitulando aqui, gente. Facinho, né, gente? Vamos lá. Início da aula de novo. Tu não copiou, não tá copiando? Não confundi. Início da aula, a gente falou de subject pronouns e object pronouns. Ok? Primeiro, I, you, he, she, it, we, you e they. E aí eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Né? O outro, me, you, him, her, it, us, you e them. Exatamente. Ok? Ó, é him. Eu te pedi uma coisa, se for possível. Você depois escrever para nós, no caso eu peço para mim, né? Por exemplo, essas palavras na escrita e escrever à frente, entre aspas, como se pronuncia. Por exemplo, ham. Você está entendendo? Está entendendo o que eu quero dizer? Isso. Eu vou usar o seu exemplo só um minutinho. Pelo que eu falei no início da questão da pronúncia, parecer que é outra palavra. Tá? Ham é presunto. Pois é. Você está falando lá presunto, você está falando ele. É essa questão que a questão da pronúncia vai ali. Não é nem pegando em sotaque de ninguém, porque isso não vai passar, vai ter sotaque. Até eu tenho sotaque, gente, sério mesmo. Porque eu fiquei muito tempo no Brasil. Então, exato. Ninguém vai falar igual um prefeito americano aqui. Quer dizer, Então, é que você Na conclusão da... ham também? Ham com A. Him. Him, bem pra dentro. Him é ele. Him, dele. Him. Ham é presunto. Não, é bem parecido. É him e ham. Caso houvesse, vai facilitar muito. Como é que escreve a pronúncia das palavras assim? Como você se pronuncia. Igual ham, às vezes vai escrever R-E-M. Em português. Escrever em português. Você vai escrever em português. Como seria o him em português? Não, aí no caso a Him. gente fazer O ham? Him. R-E-M. Him. Ham. Escrever em português. E o ham? Seria um parceiro com circunflexo? Isso. Você tá entendendo? Que aí, eu sei que vai te dificultar um pouco mais do que eu estou te pedindo. Pode ser trabalhoso. Eu coloquei OS. Us. Entendi. Eu posso ver se eu consigo fazer, porque isso vai tomar tempo mesmo, vai ser bem cansativo. Mas se não me engano, o Google faz isso pra você. Sim, faz, isso que eu estou falando. Pesquisar lá, botar tipo assim, Exato, não, ele faz. Se eu botar todas as palavras que estão vendo na folha, eu vou ficar 2 horas. Não, é verdade. Por folha, entendeu? Aí mesmo que tem mais dificuldade, vocês podem buscar no Google. pesquisar. E também vai ter gravação, então vocês podem E tem a botar e ouvir pronúncia também no Google, tem a pronúncia. É a pronúncia. É igual você vai igual a mulher vai falando. Canal do YouTube pra gente Pra você ouvir. Vou fazer. Exatamente. É porque eu não sei como botar isso em português, entendeu? Him e him, a diferença. Mas ó, ele é him. Isso, him. O presunto é ham. Sei lá, se é pra cima, pra baixo. Enfim, você fala essa. Ham. Isso aí. Ham. Ah, é. Ham. Já tá feito. Ham é ele. Vamos lá. Então, quando tu vai pedir o presunto, can I have Ham. free lap? Can I have 2 pounds de Free ham? lap? Eu vou comer presunto até semana que vem, mas é. 2 quilos de presunto. O clima, eles não Não, mas em querem inglês, presunto. Can I have free lap ham? Não sei. Qual seria a tradução que você está falando? Posso ter o quê? A metade. Metade? Metade, então, eu queria falar 500 gramas. 500 gramas é 1 libra, né? Sim. Can I have 1 pound of ham? 1 pound. Pound é libra, Se né? quiser 300 gramas, é 300.
É porque ninguém que fala em grams, da forma Sim, que sim, trabalha com fala em libra. grams, Então, é, libra. 300 gramas é quase Pound. que half a pound, metade de uma half libra. pound. Praticamente 300 gramas, um pouquinho menos só. Mas é, o pessoal trabalha com libras, né? Gramas, Sim, é. então. A gente. Como é libras em inglês mesmo? Pound. 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 Ó, como é que escreve? Vou falar. Pound. Pound. P-O-N-D-S. Tá vendo o U? Pound. Aham. Entendeu? Pá. Pound. Ninguém fala libras. Essa é português. Pound, que é libra, de quantidade, né? De peso. Tantas libras disso. Naquele quilograma que ninguém nem entende. É triste isso. Então, aqui, ó. Primeiro, subject pronoun. I, you, he, she, it, we, you, them, they. Eu, tu, ele, nós, várias vezes. Antes do verbo. Antes do verbo, depois do verbo. E o outro depois do verbo, que é o me, you, him, Ham. him. Ham, Aí dava uma presunta já. Him, hen, him, her. Her. Isso, it, it, us, us, you, You. them. them, Them. Them. Isso, when, Them. 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 Ó, da, fecha a boca, them. 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 Isso, isso. Então, primeiro, antes do verbo. Segundo, depois do verbo. Tá? Virando a página, os possessivos. Primeiro possessivo. My, your, his, her, its, our, your, their. There. Isso. There. A outra coluna. Mine, yours, his, hers, hers, its, ours, yours, theirs. Theirs. There. Que é o possessivo. Primeira coluna aqui vai ser palavras que vai vir antes da posse, objeto de posse. Carro. Essa pronúncia do R é muito importante, porque esse our. Igual eu falei, o som do R no inglês é sempre assim, R, fechado. Então, there, não é there, entendeu? Esse H do português é o H no inglês, entendeu? Então, there, bem forte. E ó, quem é mineiro aqui? Eu. Eu. Vamos Todo aqui. mundo. Ninguém. Todo mundo é mineiro? Todos. Todo mundo mineiro! Gente, já tá Valadares, Vilolândia, não, deve ser por aí, né? Belo Horizonte. Eu sou do Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. Tá brasileiro, Hã? eu vou livre. Tá mundial de voo livre. Valadares. Ah, então pronto, não fala nada, né? Como é que é? Vitoruna? Nunca fui não, mas já vi tanto falar desse negócio. eu não É sabia. vale com mil doces pra nós. Isso Fui 3 aí. vezes a pé e uma Eu 3 perguntei vezes a isso. pé? Você tá Eu perguntei doido? isso, Esse dia gente. queimou de moto, minha bunda até Mineiro costuma coçou. picar as palavras, não é não? Aham. Mas Faz isso era o não, rock da vai época, dar- era não vai isso. dar muito certo, Muita gente entendeu? na semana assim. Porque mineiro, eu falo com meu esposo o tempo todo, mineiro pica umas palavras no final. Né? Eu até falo um pouquinho parecido às vezes, porque eu morei no interior do Rio, né? E não falo muito como carioca. Mas no inglês, os finais, se é com R, se é com M, você tem que pronunciar bem a palavra, a letra, entendeu? Pra poder te entender o que você tá falando. Porque se emendar igual mesmo no português, lascou. Pound. O D tem que sair quase sumindo, né? Pound. 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 Pá. Pound. Tá vendo? São os Pound. sonzinhos que pound. Mas Pound. o D, às vezes a pessoa pronuncia É, não é assim. pound, não é pound. Pound. Entendeu? Não é o dia, é pound. Pá. Isso, você falou bem, é quase isso. Tá? E o último que a gente falou, que é o recíproco, que é o reflexivo. Porque se você tá falando dele mesmo, Myself. é Myself, myself para o yourself. mine, yourself para you, herself para ela, himself para ele. Tô fora de ordem, né, Tô? É o it, é itself, we, ourselves, you, yourselves e they, themselves. A tradução já tá aí, essa coluna, essa coisa aqui eu facilitei, a tradução certinha aqui já. Perguntas? Não, né? Vamos copiar as palavrinhas do final para você decorar em casa. Pra quem já tem um pouquinho mais de conhecimento, talvez você já conheça as palavras, né? Mas
15 palavrinhas para vocês decorarem em casa. Até mas amanhã, é né? muito. Não. Até amanhã na aula, né? Vamos decorar ela até amanhã na aula. Não. Eu estou É pra aula decorando. semana que vem. Eu estou decorando Desafado. sem pergunta, vem fazer a cidadania. Aí é bravo, né? Exatamente. Rapidinho. Então, vamos lá, porque aprender bastante palavrinha aí é vocabulário para vocês. Ela sempre aprender para daqui um dia da nossa também tá todo mundo estudando a cidadania. É isso aí. O caderno aqui veio com versão medida. Ó. Act. Ah, Act. Isso. Act. É ato. Igual um ato teatral, tá? Um ato. Não é à toa que ator é actor. Vou botar um OR aqui e virar ator. Mas é importante agora. Isso é uma curiosidade. Esse aqui todo mundo sabe por causa do telefone, mas não é. Ah, é. Apple. Apple. É Apple ou Apple? Apple. Apple. Tá? Apple é maçã, tá? Essa aqui é parecida, é fácil de decorar. Air. Tá vendo o som do R? Air, que é ar, tá? Ar. Air. Back. Pronuncie de novo esse Apple. 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 Apple ou Apple. Apple. Você falou duas? Apple. 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 Isso. Apple. É mais pro S Você do que pro pôs, A. não, você põe, é É um uma aquela mistura A dos dois. parecido com o E. É uma mistura, é né? uma Nem o A mistura. nem o E. Nem Nenhum, Apple, nem nem outro. Apple. É Apple. 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 Eu vejo as pessoas falando aquele nome daquele restaurante, a Applebee's. Por Que que é? fala Apple? Não, então é Applebee's. É a mesma coisa, é a mesma pronúncia. É Applebee's que É, porque eu vi pessoas falar Applebee's. Você é brasileiro. É errado, né? É por causa Com certeza. a gente Apple. confunde, né? Bota o A como A. É. Applebee's. É por causa do A. Exatamente. Applebee's. Então aqui, tradução é costas ou parte de trás. O que quer dizer isso? A parte de trás de um carro. Back of the car, serve também. E costas de costas mesmo, parte do corpo, entendeu? Back. Back. Isso aqui é fácil. Bom. Nós vamos decorar a tradução ou a pronúncia? Ou os dois? Pronúncia não, só a palavra e a tradução. Vocabulário, pronúncia nós vamos trabalhando depois. Porque é escrito, né? É a perguntazinha escrita. E como se pronuncia essa palavra? Aqui, Não, eu quero essa Bel aí. Bell. É Bel, né? Bell. Bel. Bell. Eu achei que o É E, esse mesmo. eu achei que o E tinha um outro pronunciamento. Não Tipo, sozinho. Ah, Não, é por isso que eu tô Fala com o português, Bel. É. Bell. A campainha também é Fala com o Bel. português. É campainha, É é isso mesmo, é É sino porque e eu achei que campainha. era diferente. Serve como sino e O campainha. pronunciamento dele. Isso, é sino e campainha. Sino ou campainha. É, isso. Isso aqui é legal. O que o povo fala dessa palavra aqui, o criativo, tá? Como é muito criativo. Pronuncia a bola e o sino pra mim. Deixa eu ver, eu quero pegar só a pronúncia aí, diferença. Calma aí. Qual? A bola e o sino. Ball, É ball. ball, Uhum. bell. Bell. Ah, ball. Aí, ball. Ball, Ok. bell. É muito
pra gente estar aprendendo, quando que o A tem som de R, quando que o E tem som de A, quando que o O tem som de A, tem som de O. Mas o A nunca vai ter o som do A do português. Hã? O A nunca vai ter o som do A do português. A, entendeu? Uhum. Casa, não. É mais fechado, igual ball, entendeu? Bom. Ele não chega a ser um O, tem que fazer a som de É, O, não é som é, de O. é, Ele é um pouco mais ball. fechado. Ele, como se fosse um A com circunflexo em cima no português. Olha, É uma parada assim, entendeu? O que faz confusão é que normalmente o E se lê como o I no inglês. E ali não tá Bill, né? Bell. É, nem sempre. Nem sempre. Pois é, isso que faz confusão, porque normalmente Uhum. eles falam que você tem o som do E como o I no inglês. Só no ABC mesmo. A, B, C, D, E. I, pois é. E aí no caso ele usa como o nosso E mesmo, então no caso. É. Aham. É isso que faz confusão. Algumas palavras que têm acompanhamentos, o E e o I junto, dois Es, aí vai ter som de I. De I. É. Ah. Igual teeth, que é dente, Uhum. dente. Isso é T, E. Aí é som de I. É toda uma... Nós vamos falando isso aí lá na aula de conversação, as pronúncias, sabe? As formas de falar. É isso aí. Tá faltando mais aonde? Onde é que eu tô? Faltando 5 palavras. É. Aham. Meu pai não bebia cheiro de buscar. É, ó. Todas aí, ó, só o ACT que eu não sabia. É. Vou pronunciar agora aqui no finalzinho. Essa aqui é a última. Todo mundo, a maioria conhece aqui também. Pronto. 15, né? 3. Isso. 15. Tudo com A e B. Copiaram quase. Ó, primeiro. Act. Não é nem um A nem um E, tá vendo? Act. É uma mistura. Isso, é uma mistura. Act. Apple. 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 Isso. Air. Air. Isso, melhorou. Back. Back. Ball. Ball. Bear. Bear. Bed. Bed. Bell. Bell. Bird. Bird. Ó, bird. Bird. Isso. Essa aqui, eu já ouvi umas 5 pronúncias das palavras diferentes, pelo menos. Não, essa é uma difícil. Essa aí que tem uma conectividade muito interessante. Birthday. É bird ou breed? Não. Birthday. Bird. O problema principal do inglês, eu acho, que brasileiro. Esse TH abençoado aqui. Essa hora eu falo assim, o que é isso? É F, é T? Que som é esse? Tem os dois. É F nem T. Birth. Bird. Você pega a sua língua e bota no teu dente. Birth. Birth. Vocês vão pegando, né? Não é de começo não, tá? Mas eu tô mostrando como é que é. Birthday. Birthday, tá? Day é dia, né, gente? Birth é nascimento, então dia de nascimento. Em inglês tem muito isso, junto duas palavras e fala uma palavra só. Então, é mesmo palavras que você pega partes dela. Birth é nascimento, day é dia do nascimento. Então, aniversário, né? Birthday. Boat. Box. Boy. Bread. Brother. Uma coisa, brother. Isso, com E. Muito bem, com E no final. Brother. Isso aí. Ok? Essas 15 palavrinhas aqui que vão estudar em casa. Uma dica. 3 por dia. Hoje já tá em cima, mas começa amanhã. 3 por dia. No último dia vocês revisam tudo. E dizer, cada um tudo de um jeito. Um gosta de copiar 10, 15 vezes a palavra. Com a tradução, né? Tem que saber que back é costa, tem que saber que birthday é aniversário, tá? Então você copia essa palavra 2, 3, 4, 5 vezes. Às vezes a pessoa só de ler já decora. Às vezes tem que ouvir. Eu não sei, cada um
estuda de um jeito e tem um método de decorar. Mas, semana que vem, essas 15 palavras aqui, vai ter no início da aula uma folhinha para vocês escreverem. Eu vou ter uma perguntinha lá para ligar com tradução, Oh, algo my assim. pastor. Tá? Hello, people. Hello. Então, Good teacher. perguntas, gente? Alguma pergunta? Não. Tranquilo? Vou ver como é que eu vou fazer esse vídeo. Creio que eu consigo hoje ou amanhã dar uma olhadinha nele. E vou criar essa conta. Eu tenho essa conta no YouTube já, eu só Vai, vou Costa, how are you? postar lá e aí eu deixo disponível para Ah, vocês. thanks so much. Tá joia? Ok. Tranquilo?